Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Vamos lá? Pessoal, para que vocês possam acompanhar da casa de vocês, abram a apostila, o caderno 1, na página 150. Nós vamos estudar hoje o módulo 4, Mudanças no Antigo Regime. Ao lado, nessa imagem ao lado, temos um rei absolutista, né? Esse rei foi o Henrique VIII, que vimos na aula anterior. Um rei que teve uma ótima relação com o parlamento inglês. O período compreendido entre os séculos XVI e XVIII, que estamos estudando, também ficou conhecido como o Antigo Regime, né? Essa expressão foi criada no final do século XVIII por críticos do absolutismo e do mercantilismo. Ou seja, foi criado já quando estava acabando esse período que a gente está estudando, por pessoas que criticavam, não concordavam com essa forma de governo. Ok? Mercantilismo e absolutismo foram temas das aulas anteriores, certo? Os criadores dessa expressão queriam iniciar um novo regime de organização da sociedade, em oposição ao antigo regime, o regime que eles queriam substituir. Esse descontentamento que existia na sociedade atingiam vários setores, mas principalmente os membros da burguesia, que desejavam mais participação política, desejavam mais liberdade econômica. A burguesia inglesa, aliada a outros grupos sociais que se consideravam prejudicados pelo antigo regime, foi um grupo muito importante no processo de mudanças na forma de governo que vamos ver a seguir, ok? Como vocês já aprenderam, a sucessão da rainha da dinastia inglesa, a sucessão da rainha Elizabeth I, veio acompanhado não só de mudanças de dinastia. A Elizabeth era da dinastia Tudor, ela não deixou herdeiros, quem vai assumir vai ser o seu primo, Jaime I, que era de uma outra dinastia, a dinastia Stuart, tudo bem? Então, foram várias mudanças, certo? O Jaime I, ele governou de 1603 a 1625, como vocês podem ver na imagem ao lado, nessa primeira imagem de cima, temos aqui este rei, que governou de 1603 a 1625. O sucessor dele, o filho dele, Carlos I, governou assim que o pai morreu, em 1625, até o ano de 1649. Ele que está na imagem abaixo, o Carlos I, certo? Pessoal, eles vieram nessa sucessão, governaram por um determinado período, só que ambos podemos apontar que governaram nos moldes do absolutismo francês. Se vocês se lembrarem que no absolutismo francês o rei estava acima da lei. Então, possivelmente, como se provou nesse caso, não existia uma possibilidade de ter uma boa relação com o parlamento. Tá? Então havia desrespeito ao diálogo com o parlamento, gerando conflitos entre essa instituição e o rei. Ok? Na década de 1620, a Inglaterra passou por uma das piores crises financeiras da sua história. Com essa crise financeira, obviamente, a miséria aumentou muito. Assim, o descontentamento da burguesia e de setores da nobreza, a gente pode incluir aí filhos de aristocratas, pequenos proprietários, bem como dos grupos mais pobres da população, passou a ser cada vez maior. Então eles passaram a estar cada vez mais descontentes com os reis Stuart, ok? Em relação à religião, houve muita perseguição religiosa, Se vocês se lembrarem, já era uma tradição que tinha sido estabelecida pela Elizabeth a questão da tolerância religiosa, ok? Só que estes reis contrariaram essa tradição e tentaram impor uma única religião, ora o catolicismo, ora o anglicanismo. Ou seja,
quem tivesse uma fé diferente da fé do rei era perseguido, né? Ainda sobre esse reinado, dessa dinastia, no ano de 1628, né? Acompanhe aqui no slide, como medida para combater o que consideravam abusos do rei Carlos I, os parlamentares obrigaram que ele assinasse um documento. Esse documento chamado de Petição de Direitos. O que esse documento, né, estabelecia? Ele proibia o rei de decretar prisões arbitrárias, ou seja, sem, né, julgamento, sem motivos comprovados. Proibiu ele de criar impostos sem aprovação do parlamento, né? Então era uma forma de tentar limitar esse rei que estava desagradando o parlamento. No entanto, o rei continuou desrespeitando as leis. Então, em 1640, alguns parlamentares declararam guerra ao rei, tá? Então, em 1640, os conflitos entre Carlos I e o parlamento chegaram ao seu ponto máximo, tá? Após o rei mandar prender líderes do parlamento que faziam oposição a ele, alguns parlamentares declararam guerra ao rei. Daí para frente, a gente vai ter uma guerra civil, né? Ou seja, uma guerra de ingleses contra ingleses. Nesse período, né, o que não é muito diferente de agora, a luta pelas informações era muito importante, né? Hoje, com o advento da internet, todos nós temos acesso a inúmeras informações, né? Só vale um apontamento aqui, né? Tomem cuidado com as fake news. Sempre que vocês receberem uma notícia, uma informação, procurem a veracidade, procurem informações para ver se aquilo é verdade mesmo, né? É de interesse de muitos grupos, até políticos, de divulgar informações às vezes falsas, né, para se proteger ou para atacar outros grupos, né? Então o importante é buscar informações, certo? Não compartilhar se não tivermos certeza. Nesse período não era diferente, as informações valiam muito para os governantes e para quem estava na oposição dos governantes, tá? Então vamos pensar o seguinte, nesse contexto de antigo regime, as agitações políticas, agitações e conflitos políticos da Inglaterra dos anos de 1640 rendiam várias discussões. Eram muitos bate-papos, palestras, sermões, ideias expostas em cartazes e até escritos nas paredes, né, em edifícios públicos. Inúmeros panfletos e reclamações eram destinadas ao parlamento e também a jornais ligados ao rei ou contrários a ele, tá? Cada um queria produzir e difundir sua versão dos fatos, exercendo assim algum tipo de pressão sobre aqueles que estavam aptos a tomar decisões. A ampla divulgação de diferentes pontos de vista contribuiu para colocar em debate o tema da liberdade de expressão. Intercalando momentos de maior e menor liberdade de expressão, o certo é que as reflexões sobre os problemas que a Inglaterra passava e as suas possíveis soluções colocou a política na boca do povo, estimulando o desejo de maior participação, né, na tomada de decisões da vida em sociedade. Liberdade de expressão, pessoal, vale apontar aqui também, que é um direito fundamental de todo cidadão e é importantíssimo como meio de garantia e desenvolvimento da nossa democracia. Então vocês são livres para se manifestar, desde que não afete a dignidade e a liberdade de outras pessoas. Ou seja, não podemos usar como desculpa a liberdade de expressão para praticar crimes e atividades ilícitas, como é o caso do discurso, de discursos que incitam violência contra a mulher, dos discursos de ódio contra minorias, da difamação, calúnia, injúria, ok? Liberdade de expressão é importantíssimo para a democracia.
mas precisamos fazer, né, uso das palavras e da nossa liberdade de expressão com cuidado para não atingir outras pessoas, beleza? Voltando para a Guerra Civil, né, que aconteceu após esse conflito entre parlamento, entre rei, essa guerra opôs dois grupos. De um lado, os cavaleiros. Eles eram formados pela nobreza, tradicionais senhores feudais, pelo clero anglicano e pela rica burguesia londrina. Eles, né, eram conhecidos como cavaleiros porque usavam os cabelos longos e cacheados, tradicionais na corte. O grupo adversário era o grupo dos cabeças redondas. Esse nome era dado por causa do corte de cabelo que eles usavam, que era curto e arredondado. Esse grupo, né, reunia pequenos proprietários, comerciantes e proprietários de manufaturas. Em sua maior parte eram devotos da religião, né, dos puritanos. Eles defendiam a ideia de que o rei deveria obedecer ao parlamento. Quem será que venceu essa disputa? Pessoal, os primeiros tempos desse conflito entre cavaleiros e cabeças redondas foram favoráveis ao grupo que apoiava o rei, ou seja, os cavaleiros. No entanto, a entrada de um personagem, de uma liderança, né, essa liderança chamada Oliver Cromwell, que é esse senhor que é retratado na estátua aqui ao lado, esse líder, né, dos cabeças redondas entrou no comando, né, e reverteu essa disputa. Esse grupo dos cabeças redondas, eles contavam com a ajuda financeira da burguesia, com a mobilização popular, ou seja, boa parte da população entrou desse lado da disputa, e eles tinham muita organização, eles priorizavam a disciplina. Sendo assim, eles acabaram vencendo os cavaleiros, tá? Então, o rei derrotado foi submetido a um julgamento e foi condenado por uma corte instalada pelos vencedores. No dia 30 de janeiro de 1649, o rei foi decapitado em frente ao seu palácio. Daí para frente, teremos o início de um período republicano, tá? Um período que vai durar 11 anos. A execução do rei Carlos I teve forte impacto local e a notícia logo se espalhou por toda a Europa, marcando a primeira tentativa de pôr fim ao absolutismo. Nessa imagem vocês podem perceber, mais ao centro aqui, a cena no qual o rei, na frente de toda a população, foi decapitado, teve a sua cabeça cortada. Mas ao lado temos o Oliver Cromwell com a cabeça do rei em suas mãos. Isso foi muito simbólico para o momento, né? Isso mostrou que os reis não eram deuses, que os reis não eram intocáveis, ok? Isso então mostrou que o absolutismo podia ser questionado, certo? A gente está pensando aqui em uma época em que havia no continente europeu muitos reis intocáveis, que eram tratados como deuses. A Inglaterra rompeu com essa tradição e deixou claro que os governantes não passavam de pessoas comuns. Daí para frente, os reis passaram a entender o risco que corriam, e os súditos, que eram contra, esse poder absoluto dos reis, eles perceberam que podiam ir além e perceberam que poderiam continuar manifestando sua insatisfação. A monarquia inglesa, então, daí para frente, foi substituída por um período de república puritana, né? Então tinha esse viés, da religião, comandado por Oliver Cromwell, ok? Quem ganhou muito com esse novo governo foi a burguesia, que passou a participar muito mais das decisões políticas e teve várias de suas necessidades atendidas. Prestem atenção no seguinte, tá? Mesmo antes da Revolução Puritana, os burgueses já detinham um grande poder econômico, mas a sua participação política era quase zero. Depois dessa ação, dessa guerra civil, a participação política da burguesia foi muito maior, ok?
Na imagem ao lado temos um retrato do Oliver Cromwell, que se tornou o Lorde Protetor da Inglaterra após a Revolução Puritana, né? Esse fato, essa guerra civil que nós estudamos. Ele governou até sua morte, que foi em 1658, ok? Pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam o processo de desestruturação do absolutismo inglês. Na próxima aula nós continuaremos no módulo 4, certo? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está o meu contato, caso tenham dúvidas, beleza? Pessoal, bons estudos para vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula.